Olá, aluno do sexto ano A de Ciências. Vamos continuar mais uma aula. Aqui é a professora Jéssica Almeida. Nós vamos precisar do nosso livro de ciências e do nosso caderno de ciências. Então vá lá pegar, se você não está com ele aí, dê uma pausa, tá ok? Que eu espero. E aqui, página 41, você já vai abrindo do teu livro e vamos fazer a correção do exercício passado. Mais uma vez eu vou dizendo, se você não conseguir junto comigo fazer a correção na mesma hora, dá uma pausa no vídeo, vá pegando a correção, vá copiando a resposta, vá vendo se você acertou ou se você errou, sem pressa, tá ok? O bom do vídeo é isso, que a gente vai pausando, vai fazendo a atividade. Vamos lá. Eu passei a atividade na aula passada para você responder no seu caderno apenas as respostas no livro da página 38 e 39. Aqui vão estar as perguntas e as respostas, tá certo? No livro, primeira questão. Em algumas regiões brasileiras, é comum pintar as casas com uma mistura de água e cal. Essa prática é conhecida por caiação. Na produção dessa mistura, adiciona-se a um recipiente com água um pouco de cal. Para quem não conhece, o cal é um pó. É um pó branco que a gente mistura na água, certo? A mistura, de aspecto leitoso, parece um leite mesmo. Precisa ficar sempre sendo agitada, pois senão a parte da cal se deposita no fundo do recipiente. Classifique a mistura de água e cal em homogênea ou heterogênea e justifique sua resposta. Sempre que pedir para justificar, você vai dizer o porquê aquela resposta é aquela, certo? Vejam só. Se eu não mexer a cal com a água, esse pó branco vai descer. Não sei se você já teve essa oportunidade de ver alguém pintando alguma coisa de cal. Se você colocar no balde água e cal e mexer, vai ficar bem branquinho, parecendo um leite. Mas se você for esperar, um exemplo, uma hora, o pó desce todo para o fundo do balde e a água fica na parte de cima. Então, essa mistura, ela é heterogênea. Por que essa mistura é heterogênea? Porque se não for agitada, a cal se depositará no fundo do recipiente, formando duas fases. Lembra quando eu consigo identificar as fases? Ela é uma mistura heterogênea, formando duas fases muito evidentes. Sempre que for possível distinguir fases em uma mistura, isso quer dizer que ela é heterogênea. Então, a resposta é essa. Água e cal, heterogênea, e isso aqui é o porquê eu classifico ela como heterogênea. Se não deu para pegar a resposta toda, não deu para corrigir, dá uma pausa e depois segue o vídeo. Segunda questão. No teu livro vai ter isso aqui. Observe as misturas a seguir e indique quantas fases é possível distinguir em cada uma delas. Ok. Letra A. Eu vou ter um recipiente com um líquido azul. Então, todo ele, eu só vejo quantas fases? Uma. Então, letra A, uma fase. Na letra B, eu vou ter esse líquido azul e eu vou ter essas partes, dessas bolinhas. Então, eu tenho quantas fases? Uma fase do líquido e essa fase dessas bolinhas que são sólidas. Então, eu vou ter duas fases, a do sólido e a do líquido, certo? Esse, letra C, olha, eu vou ter um líquido verde. Aqui está um pouco manchado, porque eu não consegui fazer essa imagem bem nítida. Mas no teu livro você vai conseguir ver bem melhor do que isso. Vai ter uma partezinha verde, um líquido verde. Eu vou ter um líquido aqui azul claro. E no fundo dele eu também vou ter um líquido azul escuro, semelhante a esse aqui. Só que vou ter verde, azul, azul escuro e ainda essas bolinhas. Então, letra C, eu vou ter quatro fases. Uma sólida, que são essas bolinhas.
E 3 fases líquidas. Verde 1, azul clara 2, azul escura 3 e as bolinhas 4. Então, eu vou ter 4 fases nessa mistura. Letra D. Letra D eu consigo identificar o líquido verde, 1, líquido azul claro, 2 fases, e líquido azul escuro, 3 fases. Então, aqui letra D é a resposta, 3 fases. Não é difícil, não é isso? A gente observar a quantidade de fases de uma mistura, bem tranquilo. Terceira questão. Observe o rótulo de uma garrafa de água mineral com gás. Então, isso aqui é o que a gente vai identificar. Bora lá. Aqui em cima, sempre vai dizer o que é que está acontecendo nesse gráfico, nessa composição da água. Aqui está dizendo que é composição química Mg/L. O que é isso? Isso quer dizer que tem, por exemplo, bicarbonato. Eu vou ter miligramas de bicarbonato em cada litro. Então, vamos lá. Bicarbonatos. Em água, eu tenho 208 miligramas de bicarbonatos para 1 litro de água. Sulfatos. Eu vou ter 54,5 miligramas de sulfatos em cada litro de água. Cloretos. Eu vou ter 8,7 miligramas de cloreto em cada litro. Cálcio. 69 miligramas em cada litro. Magnésio. 10 miligramas em cada litro, 10,4. Sódio. Eu vou ter 13 miligramas em cada litro. Em potássio, eu vou ter 3,9 miligramas em cada litro. E o silício, eu vou ter 9,8. Então, eu vou dizer que a água com gás, água mineral, tem várias substâncias. Se ela tem várias substâncias, ela é uma mistura. Ok. Essa mistura é homogênea ou heterogênea? Vamos ver. Entre os componentes listados no rótulo, esses aqui, identifique aquele que se apresenta em maior quantidade. Muito simples. Desses números aqui, qual é o que são mais? Qual é o que é maior? Qual é o que tem maior quantidade? Esse aqui, ó, 208. Então, qual é o que tem maior quantidade? Os bicarbonatos. Então, letra A. Os bicarbonatos apresentam-se em maior quantidade na solução, certo? Letra B. Podemos dizer que a água mineral com gás é uma substância pura ou uma mistura? Explique sua resposta. Bora lá. Se eu tenho tudo isso aqui dentro da água, mas quando eu olho a água, eu vejo quantas fases? Vamos lá. A água com gás é uma mistura, porque eu vou ter bicarbonato, sulfato, cloreto, cálcio, magnésio e água, não é isso? Então, é uma mistura. Essa mistura é homogênea, porque quando eu olho para a água, eu só vejo uma fase, certo? Pois é composta por água, gás e sais, em uma mistura de aspecto uniforme, uma fase só. Então, ela é uma mistura porque tem isso tudo, e ela é homogênea porque apresenta só uma fase. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver, manda lá no meu privado, ok? Qualquer coisa, pausa o vídeo, pega a resposta e avança. Quarta questão. Observe a figura abaixo e responda as questões. Na letra A, eu vou ter um pote de líquido e aqui eu vou mostrar nessas partículas do líquido, certo? Aqui eu tenho um material sólido, e aqui as partículas desse sólido, e aqui eu vou ter uma mistura das partículas do líquido e do sólido, certo? Na letra C. Aqui, elementos fora de escala de tamanho e de proporção, cores fantasia. Isso aqui é só para a gente entender, não é real. Letra A. Sabendo que as esferas
representam as partículas que constituem determinados materiais. Associe as letras A, B e C a uma substância pura ou uma mistura. Então, eu quero saber se A é mistura ou substância pura. B é mistura ou substância pura. E C é mistura ou substância pura. Vamos lá. Aqui eu tenho uma fase só. E quando eu observo no microscópio as partículas, eu vejo que também só é composto de uma coisa só. Então, essa letra A é uma substância pura. Na letra B, eu vejo uma fase só. E quando eu aproximo no microscópio para enxergar as partículas, eu também vejo que é só uma substância que está formando elas. Então, a letra B também é uma substância pura. Na letra C, eu estou vendo uma fase só. Mas quando eu aproximo, eu vejo que ela tem partes de uma substância e de outra. Veja cá, bolinhas azuis e vermelhas. Então, eu digo que isso aqui é uma mistura, ok? Letra B. Indique a representação que corresponde a um solvente e a que corresponde a um soluto e a que corresponde a uma solução. Vamos lá. O que é solvente? É o líquido da substância. O que é soluto? Soluto é a parte sólida da substância. E o que é solução? É quando a gente tem a mistura. Então, letra A é o quê? Letra A, solvente. Letra B. Letra B, soluto. E a letra C tem partes de sólido e parte do líquido, então mistura é uma solução. Ok? Quinta questão. Essa quinta questão também é bastante fácil. Identifique entre as fotografias a seguir as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. A caixa de brinquedo. Essa caixa de brinquedo, eu vejo vários brinquedos diferentes misturados, né? Então aqui, como não é uma substância só, como não é um brinquedo só, mistura heterogênea. Eu consigo ver várias fases. Um urso, outro urso, um carrinho. Então são várias coisas diferentes, mistura heterogênea. Letra B, água mineral. A água mineral eu vi já, e aqui também vai ter a descrição das substâncias que tem na água. A substância eu vejo uma fase só, mas eu sei que tem várias substâncias dentro da água. Então, essa é uma mistura homogênea, porque eu só vejo uma fase. Suco de groselha. Suco de groselha é uma mistura, mas eu vejo apenas quantas fases? Uma fase, certo? Então, quando eu vejo só uma fase, e se eu esperar, o suco de groselha vai continuar com essa fase. Você já colocou um suco de kisuke na geladeira e esperou uns 20 minutos, meia hora? Você vê que continua do mesmo jeito. Então, essa mistura é homogênea. Já o granito é uma pedra sólida, mas se eu reparar, tem pontinhos coloridos, porque cada pontinho desse aqui é uma substância diferente. Então, se eu consigo observar cada um aqui como uma substância diferente, tem várias fases. Então, essa mistura é uma mistura heterogênea, ok? Sexta questão. Um coloide pode ser confundido com uma mistura homogênea, mas, visto ao microscópio, fica evidente que se trata de uma mistura heterogênea. Que característica pode ser observada ao microscópio que justifica a classificação do coloide em mistura heterogênea? Vejam só, o que é coloide? Coloide é uma substância que eu vejo uma fase só, como sangue, mas quando eu aproximo lá no microscópio, eu vejo que as várias substâncias e as várias fases que ela tem. Então, esse coloide, vamos lá, qual é a característica? O coloide é uma mistura heterogênea, pois é possível visualizar com a ajuda de um microscópio as diferentes substâncias que compõem a mistura.
Então, eu vou conseguir ver só que ela é heterogênea quando eu usar um aparelho que me ajude. Nesse caso, o microscópio, certo? Em seu caderno, explique o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. Isso é bem fácil. A mistura homogênea ela é uniforme e nela não é possível distinguir as substâncias que a compõem. Um exemplo, a água. A água mineral que a gente bebe, ela está cheia de substâncias, mas a gente só consegue ver uma fase. A mistura heterogênea não é uniforme. Nela é possível a visualização de fases que identificam as substâncias presentes. Um exemplo, água e óleo. Eu boto água, eu boto óleo, eles não vão se misturar, vão ficar separados. Eu vejo as fases, então é uma mistura heterogênea. Dá uma pausa, copia a resposta, corrige sua resposta e vamos seguir. Abra aí o teu livro agora, na página 41. Métodos para a separação de misturas. Aqui eu tenho uma imagem que retrata uma mistura cujos componentes são itens de material escolar. E a mistura, eu pergunto a você, é homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Eu vejo cada coisa diferente. Cada um aqui vai representar uma fase. Eu vejo tesoura, réguas coloridas diferentes, lápis, clips, calculadoras, papel, tinta. Então, cada material aqui é uma fase diferente. Essa imagem retrata uma mistura, certo? Acompanhe a leitura aí da página 41 junto comigo. Imagine que seu material escolar esteja desse jeito. Qual critério você usaria para organizá-lo? Será que o critério escolhido por você é o mesmo escolhido pela maioria dos alunos da sua escola? Em grupo, discuta os critérios que cada aluno escolheria para organizar o material escolar. Em seguida, explique para a turma como você faria a separação dessas misturas, com base no critério escolhido pela maioria dos alunos do grupo. Como não estamos na escola, vamos pensar. Como você separaria esse material? Bem, eu separaria da seguinte forma: as tesouras de uma parte, as réguas em outra, os lápis de cor em outra, as canetas em outra, e cada material que fosse a mesma coisa, os marca-textos em outra, os clips em outra. Então, assim, eu faria a separação dessas misturas. Você poderia fazer diferente. Um exemplo, você poderia pegar tudo que for rosa, colocar numa parte. Tudo que for azul, colocar em outra parte. Tudo que for verde, colocar em uma parte. Tudo que for colorido demais, colocar em outra parte. E assim você pode fazer a mistura diferente, certo? Você pode fazer o seguinte: tudo que for de plástico, colocar em uma parte. E tudo que for de madeira, colocar em outra. Tudo que for com ferro, colocar em outra. Você pode separar de várias formas, percebeu? Então, isso é um dos métodos que a gente pode separar uma mistura. Eu posso fazer isso com todas as misturas? Posso, mas cada mistura vai ser diferente. Um exemplo, eu tenho água mineral. Tem um monte de coisa dentro da água. Como é que eu faço para tirar os minerais da água? Pode, professora? Pode. Eu tenho arroz e feijão misturados. Eu posso separar? Posso. Existe um método de separar, professora? Existe. Eu tenho areia e sal. Nossa, como é que eu vou separar a mistura de areia e sal? Tem um jeito. Então, cada mistura diferente vai ter um método diferente para separá-las. Página 42. Como separar misturas heterogêneas?
Vamos lá, revisão. O que é heterogêneo? É quando consigo identificar as fases diferentes dentro da mistura. Acompanhe a leitura aí. Imagine que você tenha 3 diferentes tipos de grãos. Por exemplo, milho, feijão e grão de bico. Escreva em seu caderno as características de cada um deles e represente-os com desenhos. Agora, imagine que você colocou esses grãos no mesmo recipiente. As características deles mudaram depois da mistura? Não quero que você escreva no caderno agora não, tá certo? Mas vamos imaginar. Se eu misturar num copo milho, feijão e grão de bico, ele vai deixar de ter a mesma característica? Qual é a característica do milho? Vamos ver, ele é amarelinho, ele é achatadinho, ele tem essas partes aqui pontudinhas no final, né? Ele é durinho. O feijão. O feijão é mais ovalzinho, mais arredondadinho do que o milho. Ele é marrom, com manchas marrom escuro, diferente do milho. E o grão de bico? O grão de bico ele é mais redondinho, mais amarelinho, mais uniforme. Veja que o milho tem uma parte mais esbranquiçada, já o grão de bico ele é uma cor mais uniforme. Se eu misturar os três dentro do copo, o milho vai deixar de ter essas características? O feijão vai deixar de ter essa característica de ser marrom, de ser oval, de ter essas manchas? Se o grão de bico vai deixar de ser assim, nessa forma, nesse aspecto de cor? Vai? Claro que não. Eu vou conseguir separar eles muito facilmente. E isso acontece com vários tipos de mistura. Acompanhe aí a leitura do livro, logo abaixo desse quadrinho. Vamos imaginar um exemplo de uma mistura na qual um dos componentes tem propriedades magnéticas, ou seja, um dos componentes pode ser atraído por um ímã, como na mistura de limalha de ferro e areia, representadas na imagem ao lado. Eu tenho essa imagem aqui, ó, no teu livro. O que é limalha de ferro? São pedacinhos de ferro, tá vendo? Que sobrou de outras coisas que eu fiz, um portão, uma janela, uma panela, qualquer coisa, um parafuso. Então, quando eu faço aqueles cortes no ferro, que sobra essa poeirinha, esses lixinhos de ferro, a gente chama ele de limalha. Limalha de ferro. Se eu misturar esse tipo de pó de ferro com areia, para tirar catando com os dedos, é muito ruim. É muito difícil. Então, existe um método mais fácil. Vamos continuar aí. Como nas misturas, as características dos componentes se mantêm e é possível separar o componente magnético dos demais usando o ímã. Quando eu misturar o ferro com a areia vai continuar sendo areia e o ferro vai continuar sendo ferro. Então, se eu usar um ímã, ó, o ímã vai puxar o ferro, mas vai deixar a areia. Então, só usando um ímã, eu vou conseguir separar essa mistura heterogênea, porque eu consigo identificar as duas partes, certo? Pode-se separar a limalha do ferro da mistura com areia, usando-se um ímã, porque a limalha é atraída por ele. Veja como é fácil. Se eu fosse catar pedacinho a pedacinho, ia demorar tempos. Usando apenas um ímã, eu consigo separar essas misturas, porque as propriedades delas são diferentes. Continuando aí a leitura. Se uma mistura de materiais sólidos, há componentes que podem ser dissolvidos na água, eles continuarão mantendo essa propriedade, apesar de estarem misturados. É o que acontece na mistura de areia e sal. Eu pego um copo, coloco areia com sal. Tem como eu catar cada areinha, cada salzinho com um dedo? Complica, né? Então vamos lá. Representadas na fotografia abaixo. Tem essa fotografia aqui. O sal
pode ser separado da areia se a mistura for dissolvida em água. O sal é solubilizado em água, enquanto a areia fica depositada no fundo do copo. Retirando-se a mistura de água e sal, pode-se separar a areia. Depois, colocando a água para evaporar, obtém-se o sal. Então vejam só, se eu tenho água e sal, eu consigo separar o sal da água, a água da areia e o sal da areia. Eu consigo separar todos os três materiais. Porque se eu colocar água aqui e misturar, o sal vai se juntar com a água e a areia, com o tempo, vai ficar no fundo do copo. Então, se eu tirar toda essa água aqui do copo, deixar só a areia, eu consigo separar a areia, mas eu ainda vou ter a mistura de água e sal. Mas se eu pegar essa água com sal, colocar no sol ou um pouquinho de fervura e essa água evaporar, eu vou ficar só com o sal. É assim que a gente obtém o nosso sal de cozinha, o nosso sal que nós utilizamos no nosso dia a dia. Existem lugares, né, que a gente pega água salina, água com sal da natureza e espera a água evaporar. Quando a água evapora, fica somente o sal. Esse sal é retirado e levado, né, para ser ensacado, tratado para ela chegar às nossas casas. A gente chama de salinas. É assim que nós obtemos o nosso sal de cozinha, tranquilo. Espera a água evaporar. Quer fazer essa experiência? Então vamos fazer. O clima talvez não esteja ajudando muito, porque está chovendo. Mas quando for um dia de sol, pega um copo, bota umas 3 colheres de sal, bem cheias. Mistura até você não conseguir mais ver o sal, certo? Quando você conseguir isso, coloca o copo no sol e deixa a água escapar. Quando você for lá ver que a água evaporou toda, você vai perceber que todo o sal ficou no fundo do copo. É bastante interessante você observar. Nós conseguimos separar as substâncias. Veja, continuando aí a leitura. Conforme as características dos componentes de uma mistura, podemos empregar diferentes métodos de separá-los. Vamos conhecer alguns deles? Página 43. Formas de separar misturas heterogêneas. Existe uma forma de separar misturas heterogêneas, existem formas de separar misturas homogêneas. Cada mistura vai ter um método diferente. Acompanhe a leitura aí, o primeiro parágrafo da página 43. Dependendo das características dos componentes de uma mistura heterogênea, é possível escolher a maneira mais adequada e eficiente de separá-los. Vamos estudar alguns métodos e ver alguns casos no quais eles podem ser empregados. Um exemplo é a catação. Veja aqui. Você já ouviu que fulano é catador? Catador de quê? De substâncias, de materiais. A catação é muito importante. Vamos ver por quê. A catação é um método de separação de misturas heterogêneas, que a gente pode identificar as fases, utilizados, por exemplo, na separação de materiais em centros de reciclagem, como este em São José dos Campos, São Paulo. Essa foto aqui foi tirada no ano de 2015. Então, esse material que seria levado ao lixo vai ser separado: papel, plástico, ferro, madeira, cada um deles em uma substância diferente. Depois, esse material é reutilizado, reciclado. Isso é importante? Sim, porque o nosso planeta já não está aguentando mais tanto lixo, não é isso? Então, se nós separamos todo o nosso material que iríamos jogar, nós colaboramos para que esse material não vá acabar na natureza. Outra forma de catação é escolher feijão. Ah, você já escutou mãe falando assim, vai catar feijão, então eu vou catar o feijão para cozinhar. Então ela separa os feijões ruins
dos que estão bons. Então, quando eu uso essa maneira manual aqui de catar feijão, eu estou usando o método de separação de misturas, catação. Mesma coisa aqui, ó, engraçadinho, um macaco. Já viu um macaco catando piolho em outro? Isso é catação. Ou então, quando o fulaninho tá com piolho, a mãe dele foi catar piolho. Catar é catação. Então, tira o piolho do lugar que tem outra substância, que é o cabelo da cabeça. Então, se eu separar com as minhas próprias mãos, manualmente, eu tenho uma catação. Continua aí a leitura do livro comigo, por favor. Catação. Em algumas misturas sólidas, dependendo do tamanho dos componentes, eles podem ser separados manualmente ou com auxílio de ferramentas específicas, como pinças ou colheres. Esse método de separação é denominado catação. Um exemplo de catação comum no dia a dia é a escolha do feijão, em que pedrinhas e grãos estragados são manualmente separados de grãos bons. Outro exemplo é a separação de vidro, metal, papel e plásticos em recipientes específicos para serem enviados para reciclagem. Então, quando eu utilizo minha mão ou uma pinça, uma colher para estar catando alguma coisa, catação. Isso é uma forma de separar as misturas heterogêneas. Página 44. Outra forma de eu separar as substâncias é a filtração. Muito tranquilo que a gente vê no dia a dia também. O filtro faz o quê? Óbvio, filtração. Acompanhe a leitura aí comigo, primeiro parágrafo da página 44. Esse procedimento é indicado para separar um sólido de um líquido ou de um gás. Para essa separação, utiliza-se um filtro feito de material poroso que retém o sólido e deixa o líquido ou gás passar. É o caso, por exemplo, de alguns modelos de aspirador de pó. Neles, a sujeira fica em um saco feito de material poroso, papel ou pano, e o ar passa através do saco. Vejam só. O que acontece dentro do filtro? Eu não sei se você tem um filtro desse em casa de barro ou um desse aqui que é ligado diretamente na torneira, mas dentro dele tem o que a gente chama de vela. O que é essa vela? É um material poroso. O que é poroso? Que tem poros, furinhos. E esses furinhos são tão pequenos que vão deixar a água passar, mas aquilo que for de substância sólida fica preso nesse filtro, nessa vela. Quem tem um filtro desse, de barro, tem que estar limpando essa vela de tempos em tempos, não tem? Por quê? Quem tem sabe. Porque ali está todo o material que não passou para aqui para baixo, só passou água. E aqui ficou tudo que não prestava de sólidos dentro da água que você filtrou. Então, aqui a água que está misturada para a água pura, aqui foi o processo de filtração. Quais são os outros processos de filtração? A máscara que a gente está usando tanto agora nesse tempo de pandemia. Quando eu coloco uma máscara, ela tem furinhos, né, no tecido, que permite somente o ar passar. E o que é sólido, poeira, até mesmo alguns vírus, bactérias, ficam do lado de fora. Não permite a entrada dessas substâncias. Isso é a filtração. Outro processo de filtração é o filtro de café. Quem tem coador de café de pano ou usa coador de papel, percebe que só passa o líquido e o pó do café fica retido aqui. Então, separou o líquido do sólido, filtração. Os rins. O rins que você tem
também fazem filtração. Dentro do rins vai entrar o seu sangue cheio de substâncias. Essas substâncias que não prestam vão sair junto com a urina e o sangue limpo volta para o corpo. Então vejam só, separei o sangue limpo do sangue que estava cheio de substâncias que não serviam mais. Aí vai para a bexiga e você vai urinar aquilo que não presta mais para o seu corpo. Então tudo isso aqui é filtração. Separei líquidos e gases dos sólidos, ok? Vamos para a leitura aí. Como funcionam os filtros de água domésticos? Como você já viu, a água na natureza também não é uma substância pura, não é só H2O. Sempre vão ter sais minerais. Além de sais minerais, nela podemos encontrar micro-organismos, ovos e pequenas larvas. Alguns seres vivos precisam da água para se reproduzir e iniciar seu desenvolvimento. E restos de plantas. Dependendo da origem da água, podemos encontrar poluentes como resíduos de esgoto, sujeiras de vias públicas, resíduos de sabão e detergente, pesticidas e outros tipos de suplementos agrícolas, entre outros. A água vinda das estações de tratamento já passou por processo de filtração, como veremos no capítulo 7. Mas, ainda assim, é recomendado que seja fervida e filtrada antes de ser utilizada para beber ou para cozinhar alimentos. Outros filtros, os filtros de água domésticos, são equipamentos que funcionam como barreira para reter componentes indesejados na água. Basicamente, no interior dos filtros, há no interior dos filtros há várias camadas que servem como redes de diversos tamanhos, onde ficam presas as partículas misturadas à água. No modelo mais tradicional, uma única camada que tem partículas pensando a lembra estar presentes. Na água, alguns modelos mais modernos e completos podem apresentar diversos elementos filtradores, capazes de reter a maior parte das substâncias estranhas. A água substâncias sólidas que tem na água. Mas existem agora filtros mais modernos que podem tirar vários tipos de substâncias da água, até deixar esterilizada. Veja, a modernidade dos nossos tempos já tem feito nossa água com qualidade melhor. Página 45. Decantação. A decantação é empregada para separar dois líquidos immiscíveis. O que é a palavra immiscível? Aí do ladinho vai ter immiscível, é o que não se mistura, como a água e o óleo. Para separar esses dois componentes, usamos em laboratório um equipamento chamado de funil de separação ou funil de decantação. Como o líquido de maior densidade fica na parte mais baixa, o que é densidade? Ele vai ter digamos, um peso maior, ele é mais pesado, entre aspas, né? Então ele vai descer. E o que é mais leve vai subir. Menos denso, mais leve, fica na parte de cima. Como o líquido de maior densidade fica na parte mais baixa,
a parte inferior, permite que ele escorra. Veja ao lado a imagem de uma mistura de água corada de azul e óleo. Vejam só. Aqui, nessa imagem do teu livro, eu tenho água, aqui tem o corante para ficar mais azul, e óleo. O que esse funil de decantação vai fazer? Eu vou esperar que esse óleo e essa água realmente fiquem bem separadinhos, na mistura bem tranquila, bem calma, não vou agitar. Depois eu vou abrir essa passagem que vai pingar bem devagar o líquido da água. Então a água vai caindo por aqui, por esse funil, até um recipiente aqui embaixo. Quando eu perceber que essa água toda saiu, eu fecho e aqui vai ficar somente o óleo. Então eu espero a decantação, certo? A decantação, continua a leitura, também possibilita a separação de uma mistura heterogênea de líquido e sólido, como a água e a areia. Nesse caso, a mistura é mantida sem movimento até o sólido se depositar no fundo do recipiente. Então, o líquido é lentamente transferido para outro recipiente. Olha aqui. Um exemplo desse é o cal que a gente viu lá no exercício. Eu tenho aquela mistura agitada, mas se eu esperar sem mexer nela, esse material sólido vai ficar no fundo do líquido. Então aqui eu vou tirando aos pouquinhos, bem devagar, essa água para não agitar aqui embaixo. E aos poucos eu consigo separar o sólido do líquido. Isso eu chamo de decantação, certo? Ah, deixa essa mistura decantar. O que é que eu vou esperar? Vou esperar que o sólido desça dos líquidos, ou então que essa mistura fique bastante separada as fases para eu poder separar. Outra mistura, outro método de separação de mistura é a centrifugação. Na centrifugação, acompanha a leitura aí. A força gerada por um movimento circular rápido é usada para separar certos componentes de uma mistura de sólidos com líquidos. Para esse método, utiliza-se um equipamento chamado centrífuga ou centrifugador. É um aparelho desse modelo aqui, mais ou menos, que eu vou colocar as substâncias, ele vai girar com bastante intensidade e vai separar, tá vendo, o líquido do sólido. O método de centrifugação pode ser observado, por exemplo, em máquinas de lavar roupa. Não tem a parte da máquina, quem tem máquina, eu já vi uma máquina funcionar. No final da lavagem vai ter a opção centrifugar. É esse girar bem rápido, nas quais, como a leitura aí, o excesso de água é retirado das peças ao final da lavagem. Então, eu estou separando o líquido da água das roupas que são sólidas. Entendendo? Continua aí. O tambor que contém as roupas apresenta vários orifícios por onde a água passa quando ela gira em alta velocidade. Se você reparar dentro da máquina de lavar, vai ter um monte de furinho dentro, por onde a água vai sair na hora da centrifugação. As roupas permanecem no tambor menos molhadas do que antes na centrifugação. Nos laboratórios de análises clínicas, a centrífuga é usada para separar o plasma sanguíneo, que é essa parte mais líquida, transparente do sangue, dos elementos figurados, que são as partes sólidas, que são as células presentes no sangue. Vamos lá. No plasma sanguíneo, essa parte aqui transparente, há principalmente água, mas também substâncias dissolvidas como hormônios, vitaminas e glicose. E os elementos figurados do sangue, que está aqui nessa parte mais baixa, o vermelho,
que são as partes sólidas. São os glóbulos vermelhos ou as hemácias, as células responsáveis pelo transporte de gás oxigênio e parte do gás carbônico. Uma curiosidade: esse processo de centrifugação, no nosso tempo, que nós estamos vivendo de pandemia, ele está sendo fundamental. Por quê? Quando eu vou fazer o exame no laboratório por amostras de sangue, para eu saber se eu tenho ou não o coronavírus, eu preciso utilizar essa parte do sangue aqui, ó, o plasma. Porque esse plasma vai dizer se eu criei anticorpo ou não para a doença. Se eu misturar o sangue completo, é mais difícil e fica menos provável eu perceber se você tem ou não essa substância de anticorpos para o coronavírus. Então, o que é que eu vou usar? Seu sangue no laboratório, coloco nesta máquina, ela vai girar bem rápido, separar esse material do plasma, vou pegar somente esse material aqui em cima para fazer o exame. Então, eu vou dizer se eu tenho ou não o coronavírus por meio desse exame de sangue, que vai usar o método de centrifugação. Ok? Página 46. Os glóbulos brancos ou leucócitos, que são células de defesa do organismo, e as plaquetas, fragmentos de células essenciais no processo de coagulação sanguíneo, após a centrifugação. Os elementos figurados depositam-se no fundo do tubo, enquanto o plasma fica na parte superior. Esse plasma é o que é usado para fazer o exame do coronavírus. Ok? Então, vocês vão ter essa atividade aqui. Copia no caderno essas atividades aqui, ok? Vamos lá. Primeira questão. Quais são as formas de separação de misturas heterogêneas que nós estudamos? Existem mais, mas eu quero que você responda somente a que nós estudamos, tá certo? Copie aí no seu caderno. Pula 3 linhas. Segunda questão. O que é catação? Vai lá no capítulo do livro e vai procurar o que é catação. Pula 3 linhas. Terceira questão. Dê exemplos aqui tem um perdão, de objetos que realizam um processo de filtração no nosso dia a dia. O que é que acontece? Quais são os materiais que fazem filtração? Lembra das imagens que eu coloquei lá no vídeo? Quarto, para que serve o processo de decantação? Pule 3 linhas no seu caderno. E o quinto, o que acontece na centrifugação? Ok? São essas 5 questões que você vai copiar no seu caderno. Pergunta e resposta, tá? Eu quero no caderno as perguntas e respostas. Você vai tirar foto para mim, mandar para o meu número no privado e eu vou computar a sua nota, ok? Não esqueçam, gente, de mandar essa foto da sua atividade no caderno para mim. Se você não conseguir copiar, vá pausando o vídeo, ok? Bons estudos, até a próxima aula. Não esqueçam de revisar o conteúdo e, se possível, leiam esse texto. Hemograma contando as células do sangue, para a gente tirar algumas dúvidas depois, ok? Na página 46. Qualquer dúvida, estou disponível lá no meu privado. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.